Esse mundo é marcado pelas aparências, não é mesmo? As pessoas gostam de viver de aparências, gostam de usar roupa de marca e assim se sentir melhor. E as aparências também elas enganam, não é mesmo? Você já passou por aquela situação de dizer para alguém ou perguntar: é seu filho? E na verdade é o esposo ou a esposa, e você ficar sem graça? É, quem já não passou por isso, né? Para você ver como que as aparências enganam. E também na vida espiritual, as aparências também enganam na vida espiritual. Você tem pessoas que parecem ser santos, né? Que se comportam de maneira superficial, se vestem de uma maneira, falam de uma maneira que parecem que são o próprio Deus aqui na terra. E já tem aqueles outros que você não dá muito pela sua vida espiritual. E na verdade é o inverso. Aquele que você não dá muito, muitas vezes é aquele que é dedicado espiritualmente, cuida bem da sua família, produz frutos, não vive de aparência. Então, na vida espiritual também temos esse risco, né, de sermos enganados pela aparência. E para ilustrar um pouquinho isso, Jesus contou uma história quando ele estava com os discípulos. Na verdade, ele não contou, né? Ele vivenciou essa história. Ele usou o exemplo de uma figueira para mostrar para os discípulos como as aparências elas enganam. Vamos abrir comigo a Bíblia? Nós vamos agora em Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, o verso também 11. Abriu aí a sua Bíblia? Marcos, capítulo 11, verso 11. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 14. E depois o verso 20 e o verso 21. Vamos ler comigo? Diz assim: E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, acabou. Vamos ler comigo então? Vamos lá. Verso 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Verso 20 e 21 agora. E, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que a amaldiçoaste secou. Aqui nós temos a menção da vila de Betânia. Lembra da Maria de ontem, da vila de Betânia? Aquela Maria é a irmã de Marta, que eram irmãs de Lázaro. E por Betânia ficar bem próximo de Jerusalém, Jesus com frequência ia para ali dormir, passar um tempo com aquela família, era um ponto de apoio para ele. E aqui novamente ele está em Betânia. Só que agora ele sai de Betânia, ele vai para Betânia, né, na verdade, então ele está indo para Betânia, e aí no outro dia, então, ele sai de Betânia e avista essa figueira. E quando ele vê essa figueira, ela está cheia de folhas, uma figueira bonita, mas quando ele chega perto, essa figueira não tinha fruto nenhum. E essa figueira, Jesus queria ensinar para os discípulos que elas são como os cristãos, que algumas vezes aparentam ser bonitos por fora e têm uma capa de religiosidade, mas os seus frutos não existem, não são reais. Os frutos que Jesus diz que o cristão deve ter, essa figueira não tem. Agora a pergunta é a seguinte: por que Jesus amaldiçoou aquela figueira se não era tempo de ter fruto naquela figueira? Não era o momento de ter fruto. Então Jesus já imaginava que tinha grande chance de não achar fruto. E por que ele amaldiçoa essa figueira?
Entre a maldição e a concretização dessa maldição, do verso 20 e 21, Marcos insere um outro episódio que nos ajuda a entender por que Jesus amaldiçoou uma figueira, mesmo sabendo que tinha chance dela não ter figueira, não ter fruto, figo, né? Não ser a época dela dar frutos. E esse episódio é o episódio da purificação do templo. Vamos ler comigo? Está em Marcos, capítulo 11, agora os versos 15 a 19. Diz assim: E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Ora, olha que coisa tremenda, né? Que nós vemos aqui. Jesus, ele se depara com o templo envolvido em comércios e ele agora faz um processo de purificação, expulsar todas aquelas coisas do templo. E ele de fato expulsa. E esse episódio Marcos está relatando logo após a maldição da figueira. E qual é a mensagem que Marcos e Jesus especialmente queria transmitir para os discípulos? O templo era algo grandioso naquela época. O templo, só para você ter uma noção, a parte do pátio do templo era um tamanho de 5 estádios, muito grande, só o pátio. Agora, no pátio havia um altar de sacrifício, onde eles queimavam os animais que eram oferecidos em sacrifício. E na Páscoa, que era centrada em sacrificar carneiros, sabe quantos carneiros só na Páscoa eles sacrificavam ali naquele templo? 200.000 carneiros. Olha só, 200.000 carneiros. Era algo muito grandioso, ou seja, era uma figueira cheia de folhas, bonita. Lembra que aparências enganam? Por quê? Porque aquele templo, que era a base da religião judaica, a religião deles, aquela religiosidade, aquela capa baseada no templo, mas não produzia fruto na vida dos judeus. Não era uma vida cristã vazia, só de aparências, não tinha algo verdadeiro do cristianismo de Jesus. Então Jesus compara aquele templo grandioso, a uma figueira com muitas folhas, mas sem fruto. E hoje, nós, já viu? Eu não sei se você já reparou. A pessoa compra um carro, aí coloca assim lá um adesivo no carro assim, presente de Deus. Mas a vida daquela pessoa, ela não está preocupada em estudar a Bíblia, ela não está preocupada em servir o próximo, em ser fiel a Deus. Ela tem uma religiosidade, vai à igreja, tem os costumes, as tradições, as folhas bonitas, mas não tem os frutos, né? E tem aquele adesivo assim que a pessoa coloca assim no carro: Deus é fiel. Já viu esse adesivo? Pois é, quando eu vejo um adesivo daquele, dá vontade de perguntar assim para a pessoa: mas e você? Você é fiel? Mas é a grande verdade, né? E algumas vezes as pessoas também colocam as coisas boas no centro da sua vida. Uma coisa boa como dinheiro, conforto, comida, a família. E isso traz uma acomodação na vida da pessoa. Ela vai na igreja, tem aquela rotina, mas ela não faz a obra que Jesus fez, não produz o fruto. E sabe um problema que acontece? Quando a gente dá valor demasiado às coisas boas. Vou te dar um exemplo aqui. A pessoa dá um valor demasiado à sua família. Esses filhos
são tão importantes para ele, acima de Cristo, Cristo acaba ficando em segundo plano, a fidelidade a Deus, a palavra de Deus fica em segundo plano. Ele até tem uma religiosidade, que esses filhos vão crescendo de maneira que ele não tem coragem de ter pulso firme. E aí os filhos vão crescendo de maneira relaxada e automaticamente vão começar a ir por caminhos errados. Então você vê que a importância, né, de produzirmos os frutos, termos a vida equilibrada, onde Cristo é o centro, e não as coisas que esse mundo tem, nos trazem uma falsa segurança e nos impedem de termos controle sobre elas, e elas acabam tendo controle sobre nós, inclusive coisas boas, até como os filhos aqui que eu mencionei. Veja, queridos, essa é a realidade do tempo. Era essa mensagem que Jesus queria transmitir para os discípulos. E depois, então, nos versos 20 e 21, Jesus amaldiçoa a figueira. Agora, um detalhe muito interessante. Olha agora comigo, Marcos, capítulo 11, de novo. Abra na sua Bíblia aí, eu vou abrir aqui na minha. Vamos de novo, lá em Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Vamos dar uma olhadinha aqui, Evangelho de Marcos, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, Marcos 11. Depois de Jesus amaldiçoar a figueira, olha o que ele disse para os discípulos. Olha aí o que ele está dizendo para os discípulos. Verso 22 até o verso 24. Ele diz assim, ó. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Alguns pegam esse verso para enfatizar que todo que tem fé e pedir alguma coisa para Deus, ele vai dar. Aqui está dizendo, né, que se você tem fé, aqui diz que se você pedir uma montanha para remover do lugar, ela vai ser movida. Mas veja, Jesus está dando essa mensagem para os discípulos. Ele está dizendo assim para os discípulos: discípulos, qual era a montanha que eles tinham na época? Ali perto deles. Qual era a única montanha que tinha? Era um monte onde foi construído o templo. O templo foi construído no Monte Sião. E ali naquele tempo era a base da religião deles que eles confiavam, mas uma religião superficial, sem frutos. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Olha, meus filhos, se vocês confiarem em mim, serem cristãos verdadeiros. O que é um cristão verdadeiro? Que confia em Jesus, que é fiel a Ele e produz os frutos de alguém que está servindo a Cristo e a sua obra. Se você for esse cristão que confia em mim, e não nesse tempo que está nesse monte aí, que é baseado na religião judaica, vocês vão ter uma religião, vocês vão ter um cristianismo muito mais poderoso do que esse monte. Por isso que ele diz, olha, então se você tiver essa fé, ser esse cristão verdadeiro, você vai pedir para esse monte sair de um lugar, ele vai sair. Então a ênfase aqui não é que tudo que eu pedir eu vou receber. A ênfase que Jesus estava dando é que a fé genuína, pura, verdadeira, de um cristão verdadeiro, tem um maior impacto, é mais poderosa, ou é a única que tem poder, do que uma religiosidade que não produz fruto. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Olhe bem nos meus olhos, para o que você está fazendo agora. Quando você se entrega a Cristo, você permite Ele restaurar a sua vida, as coisas passam a estar sob controle de novo. Um dia desse, eu estava no mercado e vi ali um grupo de 5 jovens, moças e rapazes, a idade de 16, 17 anos, bem vestidos, aparentando então ser de famílias abastadas, mas só que o carrinho deles só tinha uma coisa, várias garrafas de bebida alcoólica. Então eles estavam indo para algum local que eles tinham marcado, e de dia isso, e estavam usando várias bebidas alcoólicas. Aqueles pais daqueles filhos estavam valorizando tanto os seus filhos ou o dinheiro, se acomodaram tanto, e isso passou a ser tão importante na vida deles, que eles perderam o controle sobre os filhos.
E agora os filhos estavam indo para um caminho errado, porque não tiveram pulso firme, porque Cristo não era o centro, os filhos eram o centro da vida deles. E aquilo que a gente valoriza demais, que é o centro da nossa vida, a gente deixa aquilo assumir o controle da nossa vida. E assim com Jesus, quando você se entrega a Ele, você deixa Ele restaurar a sua vida, Ele vai ter o controle, vai botar a sua vida no devido lugar, e aí você vai ter controle de novo sobre a sua vida. Então, queridos, se entrega a Ele. Quando Ele está pedindo para que você abra o seu coração, Ele na verdade quer te salvar, quer mudar a sua vida. Você quer isso? Então feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, esse teu filho está agora participando, assistindo aonde ele está, mas ele está com o coração angustiado, ele perdeu o controle da sua família, talvez das suas finanças, talvez da sua saúde, do seu emprego, mas Pai, o Senhor está o convidando para se entregar a Ti, e assim o Senhor restaurar essa vida, assumir o centro da vida desse teu filho, para que ele seja um cristão verdadeiro, genuíno, e que comece a produzir frutos e não viva só de aparência, Senhor. É isso que clamamos, em nome de Jesus. Amém.